Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Baísa e hoje nós vamos dar início ao terceiro bimestre. Nono ano, nosso primeiro conteúdo do terceiro bimestre é a Guerra Fria. É um período que se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1947 até 1991. Foi um período de disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética por áreas de influência. Enquanto os Estados Unidos defendiam o capitalismo, a União Soviética defendia o socialismo, o comunismo. E essas duas superpotências vão passar a disputar áreas de influência no globo. Elas duas nunca chegaram a ter um conflito armado diretamente entre elas, mas foi um período de grande avanço tecnológico e também de grande pavor de que essas duas superpotências entrassem em guerra e eclodissem uma terceira guerra mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada. Não tinha recursos e nem dinheiro para se reerguer sozinha. E como os Estados Unidos não queriam que os países se tornassem socialistas e a União Soviética não queria que os países que já eram socialistas se tornassem capitalistas, eles vão criar mecanismos para propagar sua área de influência. Na economia, os Estados Unidos vão criar a doutrina Truman e o Plano Marshall, e a União Soviética vai criar o Comecon. Esses planos vão ajudar a Europa a se reerguer, vão emprestar dinheiro, vão dar recursos para que os países consigam se reerguer, os países europeus. Enquanto os Estados Unidos vai ajudar os países capitalistas, a União Soviética vai ajudar os países socialistas. Essas duas superpotências vão fazer uma aliança militar. Os Estados Unidos vão fazer a OTAN e a União Soviética vai fazer o Pacto de Varsóvia. Eles fizeram essa aliança com outros países para, caso acontecesse uma guerra direta, eles houvessem já os blocos que iam defender seus interesses. Eles também disputaram na área de espionagem e repressão. Os Estados Unidos criaram a CIA, a União Soviética criou a KGB, e a Inglaterra criou o MI6. Essa época é a época em que houveram muitos espiões, porque havia-se uma preocupação muito grande que houvessem infiltrados no governo. Tanto os americanos como os soviéticos, eles tinham essa preocupação, eles tinham esse cuidado, então eles espionavam as pessoas, eles espionavam a sociedade deles. Foi nessa época também que aconteceu a corrida espacial. A União Soviética conseguiu lançar no espaço o primeiro satélite e o primeiro homem. Já os Estados Unidos criaram a NASA e conseguiram levar o primeiro homem à Lua. Quando os Estados Unidos faziam alguma coisa, a União Soviética ia lá e fazia também. Se a União Soviética fizesse primeiro, os Estados Unidos iam lá e faziam também. Porque um queria mostrar para o outro que poderia enfrentá-lo, que poderia disputar com ele. Nessa época, começaram-se a fazer testes com bombas nucleares, com bombas de hidrogênio, porque iniciou-se uma corrida armamentista. O mundo entrou em desespero, porque se eclodisse
uma guerra entre essas duas superpotências, seria uma guerra nuclear. E eles tinham capacidade para destruir todo o globo. Mas, ainda bem que este conflito não aconteceu. Nossa aula vai ficando por aqui. Façam a atividade da semana e enviem. Qualquer dúvida, só falar comigo